Mas eu não te prometi nada. Eu não prometo, você não espera, e se você ficar até o fim do episódio é por sua conta e risco. Galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, por aqui, eu tô um pouco irritada porque eu procurei meu microfoninho e eu não encontrei. Então, primeiramente, fiz uma gambiarra para poder gravar esse episódio. E eu tô um pouco gripada. Hoje eu estou gravando numa segunda-feira e no domingo eu escolhi estar gripada porque eu escolhi surfar num tempo de 18 graus. Eu acordei, na verdade, 4h30 da manhã, estava 13 graus e ainda assim eu fui para a praia. Mas eu tô uma gripada feliz, porque eu fui muito feliz surfando. E falar em surf, eu queria contar uma coisa relacionada ao último episódio, que a gente falou sobre padrões de beleza, né? Porque eu fiquei aqui 10, 15 minutos militando sobre como nós devemos lutar contra os padrões. Mas eu até falei lá no Instagram, @nãoprometopodcast. Se você não segue o Instagram, por favor, vai lá conhecer essa mulher que vos fala. Bom, eu falei lá no Instagram que mesmo lutando contra os padrões, eu ainda tenho os meus cuidados. Tem uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer é rinoplastia. E eu tava com esse tema na cabeça, eu tava conversando com o Jonathan sobre isso. E no feriado que eu fui pra praia, não dessa vez que eu falei que eu peguei gripe nesse final de semana, né? Foi no feriado que passou. Eu acordei e comecei a falar pra ele sobre cirurgia, mostrei o perfil de uma mulher e etc. Beleza, e aí eu fui pro mar. De repente, a prancha soltou da minha mão e bateu na minha cara com uma força que eu nunca senti na minha vida, sério. Foi a vez, assim, que eu me machuquei mais forte no mar e olha que eu já me machuquei muito. A prancha bateu na minha cara com muita força, fiquei com um galo, que eu vou postar lá no Instagram pra vocês verem esse galo. E eu achei que eu tinha quebrado o nariz, porque foi muito forte. A minha sorte, meu nariz ele é pequeno e amassado, então ele absorveu muito bem o impacto. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse um osso um pouco mais sobressalente, teria quebrado. E aí na hora eu pensei e falei, cara, por que eu fiquei reclamando tanto do meu nariz? Isso aqui é pra eu aprender, porque eu tô quase com o nariz quebrado aqui agora na face. E foi um castigo, né? Porque eu milito e daí eu faço as coisas ao contrário. Mas enfim, essa história não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui hoje. Meu nariz tá bem, tá, gente? Eu sobrevivi, eu saí do mar rapidinho, coloquei um gelo e agora tá tudo certo. E hoje, se você não é meu amigo pessoal e está ouvindo isso aqui, agradeça por você não ser meu amigo. Porque eu tenho um traço na minha personalidade, eu não sei se isso é da personalidade ou se é culpa do meu signo, escorpião, a minha lua em alguma coisa que eu não sei. Porque eu não conheço meu mapa astral e eu nem sei se eu acredito muito nisso. Quando acontece alguma coisa na minha vida, por menor que seja, eu transformo uma tempestade em um copo d'água. Não, né, gente? Não faz sentido. Eu transformo um copo d'água numa tempestade. Eu acho que esse é o certo, né? Ai, agora eu tô confusa. Eu insisto em usar essas frases prontas e nunca dá certo. Mas, enfim, quando acontece uma coisa muito pequena, assim, eu tenho uma pequena discussão no trabalho ou alguma coisa no meu relacionamento, às vezes eu fico remoendo tanto uma situação, mas tanto, que parece que é o fim do mundo, e eu não troco o disco. São, assim, dias eu falando do mesmo assunto. E olha, meus amigos que aguentam isso, eu estou aqui publicamente para agradecer. Muito obrigada por me aguentar quando eu estou nesse mood que eu fico batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Mas eu não sei explicar, gente. Parece, assim, que eu fico com um sentimento tão à flor da pele e eu não consigo ver a real situação que está acontecendo. Parece que é o fim do mundo e nunca é o fim do mundo, né? Graças a Deus, por isso que nós estamos aqui. Aí, às vezes, junta as duas coisas. O fato de eu ficar batendo sempre na mesma tecla por alguns dias, aí remoendo alguma coisa que tá acontecendo, e a ansiedade antecipada. Mas eu nem vou focar no tema da ansiedade aqui, eu vou voltar para a tempestade em copo d'água. Acho que agora foi certo. Então, aqui nós temos o primeiro ponto. Eu tenho ciência que eu dou uma proporção muito maior para os meus problemas. Se é que eles são os problemas de fato, que a gente, às vezes, nem problema é, mas o meu sentimento é o de fim do mundo. E aí eu quero saber, você também pega algo muito pequeno e transforma isso num problema muito grande e acha que vai ser o fim da linha? Porque eu vou ficar muito feliz em saber que eu não estou sozinha. Eu me considero uma pessoa que dá bons conselhos. Mas eu não consigo aplicar isso muito na minha vida. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela dá conselho na vida de uma outra pessoa, ela tá enxergando aquela situação com uma certa distância. E é justamente isso que me impede de ver a situação com clareza. Porque eu estou tão perto daquela situação que está acontecendo comigo que eu não consigo ter dimensão dela. E quando a gente se afasta um pouco, a gente tem uma visão mais clara do que de fato é o problema e se realmente aquilo é um problema, né? E geralmente isso só acontece quando passa.
E aí, aqui fica uma dica que eu estou tentando aplicar para minha vida, né? Quando acontece algo nesse mesmo sentido, eu tento olhar para trás e ver quando que aconteceu alguma coisa parecida. Falo, poxa, lá em 2017 aconteceu algo parecido, aquilo não foi um problema tão grande. Estou aqui, estou mais forte e não foi o fim dali. Então, provavelmente esse problema ele nem é tão grande também. Esse é um exercício que eu tento fazer, mas é muito difícil aplicar no nosso dia a dia, né? E eu lembro de uma coisa muito engraçada, que é assim, tipo, algo que eu batia sempre na mesma tecla. Quando eu era adolescente, todas as quartas-feiras nós íamos no shopping. Era o rolezinho da galera ali da minha idade. E durante o verão, o que nós temos? Chuva de verão. Pelo menos alguns bons anos atrás, o tempo ele não era tão louco como é agora e as estações funcionavam mais. E toda quarta-feira eu ficava prontinha para ir ao shopping. E sabe o que acontecia? Começava a chover. E minha mãe me falava, com chuva você não vai. E eu me desesperava porque eu queria muito ir. Meus amigos iam estar lá, ia ser o fim da minha vida. Eu ia ter que esperar até a próxima quarta-feira para ir. E o que magicamente acontecia depois de meia hora? Parava de chover, então eu podia sair de casa. Mas isso se repetia toda semana e eu não conseguia perceber esse histórico que começava a chover e parava, então não adianta eu me desesperar, porque eu vou poder sair e vou poder ir pro shopping. Mas eu não tinha, gente, essa inteligência. Óbvio que é um exemplo muito bobinho, mas eu tenho certeza que isso acontece nas nossas vidas com problemas pertinentes à nossa idade, porque para Letícia adolescente aquilo era um problema real, e agora para Letícia adulta, com certeza existem outros tipos de problemas que se repetem, a solução se repete e a gente não se dá conta, porque a gente não consegue olhar para trás, né, fazer essa retrospectiva e ter esse aprendizado do ciclo das coisas. Um outro exemplo, né, que eu já contei pra vocês aqui em algum outro episódio, que eu não lembro exatamente qual, eu acho que foi uma selva chamada Mundo Corporativo, que quando eu fui demitida no meu primeiro emprego, eu chorei horrores, né, e assim, não era de longe uma boa oportunidade, né, comparada às outras que eu tive depois disso, graças a Deus. E ainda assim, foi quase o fim da linha pra mim, né, que eu chorei nas calçadas da empresa como se não houvesse um amanhã. E sempre há o amanhã, né? Essa é a mensagem. E por mais que... Eu acho que o primeiro passo, então, a gente tem que dar um passo para trás, olhar o nosso problema tentar olhar o nosso problema com um pouco mais de distância para saber se isso realmente é um problema tão grande assim. Escute o conselho dos seus amigos, porque provavelmente ele está tendo uma visão um pouco mais clara do seu problema do que você. Isso é muito importante. E se isso realmente for um grande problema, que às vezes a gente enfrenta problemas reais na vida, né? O fim de um relacionamento, ou alguma coisa na carreira profissional que tá dando certo, um problema de família, acontece, infelizmente. A vida adulta, ela é assim. Só que passa, por pior que seja, um dia após o outro, sempre vai passar. O pior problema do mundo, assim. Eu acho que tem dores que não passam totalmente, mas a gente aprende a conviver, né? Outra dica é olhar para trás e ver os problemas que você já enfrentou e superou. E se você está aqui hoje e está tudo bem, porque você não enfrentaria este problema que está acontecendo nesse momento. Assim como você superou os outros, você também vai superar este e vai ficar tudo bem. Essa tempestade vai passar. Não adianta você fazer dela uma tempestade no copo d'água. Quem me vê dando essas dicas acha que eu consigo aplicar todas, né? Gente, eu não consigo. E cada dia que acontece uma pequena faísca no meu dia, como hoje, por exemplo, eu não encontrei o meu microfoninho. Eu não ia falar sobre esse tema, eu ia falar sobre um tema muito mais alto astral. Mas aí eu descobri que eu não estava no mood do tema que eu tinha programado. Então eu tive que mudar para eu conseguir ser um pouco mais verdadeira aqui nas minhas palavras, né? Porque eu jamais vou escrever um roteiro e vir aqui ler um roteiro que não tem nada a ver com o que eu tenho no meu coração no momento. Então, eu não faço um roteiro de todas... É uma curiosidade, tá? Sobre o podcast. Eu não faço um roteiro com todas as palavras. Às vezes eu anoto alguns pontos ou alguma frase para eu estruturar o roteiro do episódio, mas eu não predimito todas as falas, né? E neste caso não teve nenhum roteiro. Eu acho que vocês perceberam, né? Eu simplesmente mudei o tema e falei, foi meio que motivado pela falta do meu microfoninho. Mas eu quero trazer uma atualização aqui, que enquanto eu gravava, o Jonathan chegou em casa e eu perguntei pra ele onde estava, né, o microfoninho, e ele me mostrou. Então, eu até mudei já meu humor do começo do episódio, mas a mensagem que eu quero deixar pra vocês, que se você está vivendo um problema nesse momento,
use as dicas que eu dei nesse episódio. Provavelmente ele nem é um problema tão grande assim. Se ele for, ele vai passar, porque a vida é assim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase meio conformista, que é: o que não tem solução, solucionado está. E levem isso para a vida de vocês, gente, que daí a gente começa a colocar um pouco menos de peso nas coisas e aprende simplesmente a lidar com o que a gente tem pro dia, né? Um grande beijo para você, até quarta-feira que vem. Se você ainda não segue o podcast no Spotify, então siga o perfil, você também pode avaliar dando 5 estrelinhas aqui. E você também pode comentar nas caixinhas de interação do Spotify dizendo o que você achou desse episódio. Um beijo pra você, não esquece de seguir o nosso Instagram e até quarta que vem.